Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42, diz assim a palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Vamos orar. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Ó Deus, obrigado mais uma vez por nos permitir a honra e o privilégio de ouvir a tua palavra, termos livre acesso a ela, podermos alimentar o nosso espírito, fortalecer e desenvolver a nossa fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, ministra não só o nosso entendimento, ministra a nossa alma, o nosso coração, Senhor, para que não só sejamos entendidos na palavra, mas sejamos praticantes dela, observadores dos seus mandamentos, pois isso reflete, manifesta e evidencia o amor que temos por ti, Jesus. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Essa história se encontra apenas aqui no Evangelho de Lucas. Uma passagem interessante e bastante edificante e instrutiva para todos nós. Por mais que tenhamos ouvido pregações sobre ela, por mais que tenhamos ouvido ensinamentos a respeito disso, ainda sempre é relevante, tem a sua importância para nós e nos ensina mais. Se não nos ensina algo novo, nos faz lembrar e recordar de coisas que temos esquecido ou deixado de lado. Ela fala sobre uma família que Jesus amava. Ela não fala de duas pessoas distintas, separadas, diferenciadas do amor de Jesus, mas de pessoas de uma família pela qual Jesus amava. As irmãs Marta e Maria, também o irmão Lázaro. Quantas passagens bíblicas do Evangelho fala do encontro de Jesus com essa família tão amada por Ele, assim como Jesus ama a sua família, a sua igreja. E por isso nós precisamos entender o contexto e trazer para a nossa realidade muitas coisas que podemos repensar, rever ou refletir a respeito dos nossos comportamentos, do nosso posicionamento cristão. Nós queremos saber de tantas coisas, mas às vezes estamos deixando muitas coisas de lado que são extremamente importantes para as nossas vidas, coisas simples, mas que são essenciais. A primeira coisa que eu quero discutir aqui é que crentes verdadeiros, eles podem ser diferentes. Às vezes nós temos uma ideia que todo crente verdadeiro é igualzinho um ao outro. Não tem diferenças na sua personalidade, não tem diferenças na sua natureza. Ele tem diferenças. Continua tendo as diferenças. Uma coisa que não se pode deixar de lado, menosprezar, que essas diferenças
são de personalidade, são de natureza e não de caráter, porque o caráter ele é devidamente transformado por Deus. Não se discute aqui o caráter de um, se discute sua personalidade, seus traços de personalidade, sua natureza, que são diferentes, porque as pessoas são diferentes. Então Deus transforma o coração do homem, transforma o caráter, mas as personalidades, elas são peculiares, distintas de cada um, né? As duas irmãs eram fiéis servidoras de Cristo, honravam a Jesus, né? Tanto que eram tão preocupadas por aquele que estava presente em sua casa. Elas honravam, elas amavam a Cristo, ambas amavam a Cristo e eram amadas por Ele. Isso é indiscutível. A Marta tinha características próprias, ela era mais enérgica, né? Ela era mais impulsiva, mais agitada. Esses eram traços que não são difíceis de detectar neste texto. Porém, Maria era quieta, né? Tanto que a palavra começa dizendo que ela quedava-se assentada aos pés de Jesus. Era mais quieta, ponderada, sossegada e meditativa. Traços de personalidade. Até aí, nada rouba ou furta o amor de Jesus por nenhuma das duas. São apenas traços de personalidade. As ovelhas de Cristo também são assim, têm suas próprias peculiaridades. Olhando para a igreja, vemos pessoas bem diferentes umas das outras, umas mais agitadas, umas mais quietas, umas mais contidas, outras mais explosivas, outras mais agitadas. E veja só, nós estamos falando de caráter, não se discute. Caráter que ainda não foi forjado, transformado por Deus. Aí já é outro patamar. Mas muitas vezes nós discutimos a veracidade do cristianismo de alguém por traços de personalidade ou de natureza. E isso é indevido. Isso é uma maneira equivocada de enxergar. Porque pode-se muito bem manobrar, manipular as pessoas, sendo muitas vezes mais agradável, menos agradável, mais solícito, menos, e manter um caráter impróprio, indevido, inadequado a Deus. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Marta e Maria refletem muito bem as diferenças de personalidade que existe e de natureza que existe no seio da igreja. Os próprios apóstolos, Pedro era impulsivo, falava na lata, eu sentia, ele já expressava. Paulo era mais enérgico, enfrentava e confrontava, né? Havia uns que eram mais contidos, outros nem tanto. Então, se você pegar os discípulos de Jesus, você vai ver naturezas e peculiaridades bem distintas uns dos outros. Porém, não se pode colocar nesse balaio o caráter, mas precisa-se entender isso, para que não corramos o risco de pensar que Deus ama o crente que é bonzinho, que fala doce, que vive falando meu amor, meu amado, minha amada,
que vive dando ósculo santo, beijo e abraçozinhos, enquanto aquele que é mais contido, mais fechado, ele parece não ser convertido, ele parece não fazer parte da família de Cristo, e ele faz tanto o outro. Não meça a sua percepção de um cristão verdadeiro, de um crente verdadeiro, pelas suas características, pela sua forma de personalidade. Agora, essa personalidade, ou essa natureza, ela vai sendo moldada, ela vai sendo aperfeiçoada, para que se pareça mais com aquilo que Cristo é. Porque nós precisamos buscar isso dia a dia, e é importante falar disso, né? Porque a gente tem uma visão bastante pequena em relação a isso. Aqui estava a família que Jesus amava, com as suas diferenças. A igreja está cheia de Marias e Martas, cheia de Marias e Martas. Pessoas mais enérgicas, mais impulsivas, com pessoas mais quietas, sossegadas e meditativas. E isso não é algo que vai mudar. Nem todos vão ser meditativos, nem todos vão ser impulsivos, nem todos vão ser enérgicos, nem todos vão ser quietos. Essa é a primeira coisa que esse texto nos ensina. Esta é a primeira coisa.